Vamos, galera, beleza? Vamos lá para a prova do STM de língua portuguesa de nível médio, de técnico. Também não foi das provas mais fáceis, não. Terão alguns itens interessantes aqui. Vamos lá, vou falar o início do item para que você identifique na sua prova. Vocábulo antes indica no contexto circunstância temporal. Não, antes no texto, aqui na linha número 19... fala antes, ou seja, fala bem mais. Então está errado. 2. Há cerca de 3 décadas, em contextos históricos. Deixa eu ver aqui. Há cerca de 3 décadas, em contextos históricos, culturais e literários, o termo narrativo passou a ser considerado sinônimo de narração. Não. Primeiro que ele fala que é sinônimo de narração. Aqui ele fala que é possível, ó. Fala aqui assim... É um uso do termo que talvez aproxime narrativa de narração. Talvez aproxime. E aqui no item fala assim... Passou a ser considerado sinônimo de narração. Então está errado, ok? Item 3 agora. 1 errado, 2 errado, 3. Sem prejuízo da correção gramatical e aos sentidos originais do texto, o termo encadeado pode ser substituído pela oração, que se encadeiam. Então, lá no texto, isso aí na linha 4, acontecimentos encadeados, acontecimentos que se encadeiam. Então, esse está certo. Tirou o adjetivo, passou a ser oração adjetiva restritiva. Perfeito. 4. Dadas a temática apresentada e a referência... dadas a temática apresentada e a presença de referências temporais, como expressão nas últimas décadas e dos anos 80, dadas a temática apresentada e a presença de referências temporais, como expressão nas últimas décadas e dos anos 80, do século XX para cá, o texto classifica-se como narrativo? Não, o texto é dissertativo, apresenta opiniões. Não é o fato de ter essa relação temporal, que ele é narrativo, está errado. Próximo item que na minha prova, na prova que eu tenho aqui, é o 5. O texto pode ser considerado informal pela presença dos vocábulos videoclipes e videogames, da expressão jogos de tabuleiro. Não, isso não deixa o texto informal, não. O texto é até um texto formal, ok? Item 5 está errado. Próximo. O autor utiliza o termo tudo para se referir a uma certa quantidade de experiências, objetos e produtos que constituem e ou comportam uma sequência articulada de eventos. Perfeito. Está certo, fala tudo e daí coloca lá eventos variados, você entende até mais do que aqueles que estão escritos lá. Item da minha prova 6 está certo. Item 7. Ao narrar a história do macaco alemão e ao comentar a vida dos tigres de Bengala nascidos em cativeiro, a autora remete a personagem a perspectiva de visitar o zoológico, que ela classifica como sem inocência. Não, ela fala que é sem inocência ou com inocência. Ela fala que há 2 maneiras de se visitar um zoológico, com ou sem inocência. Então está errado. 8 na minha prova aqui. A forma verbal passara denota o fato ocorrido antes de outras 2 ações também já concluídas. Passar é pretérito mais que perfeito. Por que pretérito mais que perfeito é chamado de mais que perfeito? Porque é mais antigo que outros passados. Por isso que é pretérito mais que perfeito. Mais passado que pretérito perfeito. As ações anteriores são pretéritos imperfeitos. As ações anteriores aqui estão na linha 5. Não, antes um pouquinho. O largo horizonte do mundo estava, pretérito imperfeito. As árvores do bosque estavam ao seu alcance. Ou seja, 2 passados já acabados, estavam, que não estão mais, passados que já acabaram. Mas passara é anterior a outros passados. Então está certa a questão aqui, que na minha prova, questão 8. Questão 9. Sem prejudicar a correção gramatical, tampouco alterar o centro do trecho,
A expressão serve para poderia ser substituída por convém a. Não, convém a não tem crase, porque é a expressão posterior da linha 10, um zoológico convém a muitas coisas. Não, além de ser plural, muitas é pronome indefinido, proíbe o uso da crase. Toda vez que o a tiver no singular ou substantivo no plural, a crase é proibida. Olha lá, hein, chefe? Vai errar sem mais não. Errou, né? Sem vergonha. Beleza, vamos lá. Questão 10. A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados caso ele pode até então fosse assim reescrito. Para o apartamento financiado em 14 anos, pode ele voltar então, contente com sua vida. É uma questão que eu achei meio complicadinha, um pouco confusa. Então, assim, eu admito que essa questão aqui, eu não sei se a banca vai seguir a ferro e fogo, se vai seguir ser rígido ou não, mas eu opto pela rigidez de referências de termos. Termos como a de uso adverbiais se refere a tais termos. Veja que lá no texto ele pode então se refere a pode. E aqui ele pode então voltar, e aqui pode ele voltar então. E a ideia fica confusa com essas inversões que foram várias. Ou seja, eu marco que esse item está errado. É a minha proposta de gabarito, ok? Porque o então é um caso bem direcionado, que o então lá no texto original se refere a pode, e aqui se refere a voltar. Pode ele voltar então, e não é pode então, ok? Bom, esse foi o 10, o meu gabarito é errado. 11, eu mencionar o que poderia, deixa eu ver aqui, vou mencionar aqui, ao mencionar o que poderia ter sido, a autora refere a uma vida de liberdade na natureza, a qual, entre outras ações, tigres de bengala poderiam caçar sua própria comida. Fala entre outras ações e fala que o tigre de bengala tem as suas presas, mas assim não fala assim tão diretamente, mas mesmo assim eu acho que esse item aqui eles vão marcar como certo. É a proposta de gabarito que eu tenho, apesar de que aqui não diz, poderiam caçar sua própria comida. Lá no texto não fala caçar sua própria comida, mas fala o seguinte, de nada servem as presas a caçadores que comem carne de cavalo abatida em frigorífico. E além disso, contra uma realidade difícil a gente marcar errado, né? O que os tigres de bengala, eles caçam? Eles caçam sua própria comida? Sim, quando estão soltos na natureza. Então, assim, minha proposta é que esse item seja certo. Próximo é o 12. Ao empregar o termo nem sequer, a autora reforça a contraposição entre adivinhar as selvas úmidas da Ásia e não reconhecer as estrelas. Vamos lá no texto para a gente rever isso aí. Está nas linhas 25 e 26. Dá uma olhadinha aqui, Nascidos em cativeiro já chegam ao mundo sem essências. Sem essência. São desejos que nunca se tornam realidade. Adivinham as selvas úmidas da Ásia, mas nem sequer reconhecem as estrelas. Poderia ser, no lugar desse nem sequer, poderia ser, mas não reconhecem as estrelas. Ou seja, é mais enfático esse nem sequer. A autora reforça essa contraposição que é colocada pelo mas. Ou seja, esse item aí, para mim, está certo. E para fechar de redação oficial, tem um textinho e depois os itens. O meu 13 aqui a linguagem empregada no texto é inadequada à correspondência oficial por sua informalidade e simplicidade. Eu não achei que esse item aqui fosse tão informal assim, apesar de ter um trecho de convido ou poderia ser convido Vossa Excelência, para ser um pouquinho mais formal, mas acho que é muito pouco para dizer que o texto é informal. A questão da simplicidade também, isso aí não é fator que tire que a redação oficial seja
prejudicada com isso. Então, minha proposta é que se tenha errado. 14. Considerando emprego pronomes de tratamento, a referida correspondência oficial estaria correta. Substituição do trecho convido-o, porque convido Vossa Excelência direcionado a um juiz. Então, é Vossa Excelência, o 14 está certo. O 15. O documento apresentado é um memorando, já que visa a comunicação interna do Poder Judiciário. Não. Entre um órgão do Poder Judiciário e outro órgão do Poder Judiciário, que aqui é do Superior Tribunal Militar, para uma junta militar, um Tribunal Militar dos Estados, que é a junta militar. Ou seja, isso aqui seria um ofício e não um memorando. O item está errado. E o item número 16, que é o último aqui dessa prova de técnico. Caso o documento hipotético em questão tenha sido enviado pela assessoria de cerimonial da presidência do Superior Tribunal Militar, no documento de confirmação enviado à autoridade emissora, deveria ser empregado por tratamento de Vossa Senhoria. Se for assessoria de comunicação e não o presidente, aí a assessoria, quem é o chefe da assessoria? Geralmente o chefe da assessoria é um técnico ou um analista, então o tratamento com eles é Vossa Senhoria, sim. Se fosse o juiz, seria Vossa Excelência. Esse item aqui está certo. Beleza? Fechou a prova? Grande abraço para todos.